Quero saudar a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A igreja encontrou? Amém? Vamos ler o texto bíblico então. Ele, Deus, nos libertou, a humanidade, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a salvação, a remissão, o perdão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que noutrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? A igreja pode tomar o seu assento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e segundo ao irmão Marcelo, que a primeira vez que eu vou ministrar a palavra de Deus, uma pregação final. Estou um pouco nervoso também. Mas vamos lá. Essa carta aos Colossenses, ela foi escrita 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. Logo após que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, depois de 60 anos, Paulo escreve essa carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo foi chamado, segundo a vontade de Deus, para pregar a igreja do Senhor. Ele foi usado poderosamente na mão de Deus. Deus usou ele para trazer ensinamentos. Deus usou ele para doutrinar a igreja do jeito que agradaria ao Senhor. Então, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, ele começava a ir em cidades, em aldeias e aldeias, pregando o Evangelho, falando que Jesus Cristo foi crucificado e agora a humanidade tem salvação. A humanidade tem a possibilidade de se achegar a Deus. E numa dessas pregações, em aldeia, em cidade, um cooperador chamado Epáfras se converte ao Evangelho e leva esse Evangelho também à sua cidade, que é Colosso. E ali começa a estabelecer uma igreja, que quem era o cooperador era Epáfras. Então, ali, durante algum tempo, começou a frutificar, começou a crescer o Evangelho ali. A igreja começou a crescer, começou a glorificar o nome do Senhor. Mas chegou certo momento que começou a ser infiltrado ali falsos ensinadores, falsos mestres, que estavam deturpando o ensinamento de Cristo, que estavam mudando o Evangelho que Paulo tinha pregado sobre Cristo. Então, Epáfras vai até Paulo, mas agora Paulo, ele tinha pregado em cidades, mas levantou muita inimizade contra ele. Porque a religião predominante naquele momento era o judaísmo. E o judaísmo acreditava que o cristianismo, que o Evangelho de Jesus, era uma seita. Então se levantou várias inimizades, várias pessoas querendo derrubar Paulo, querendo que Paulo se calasse, porque pensava que o Evangelho da cruz era uma farsa. Assim como hoje eles acreditam ainda que o Messias virá. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Então Epáfras, ele chega até Paulo e informa: Paulo, aqui está uma bênção, aqui está frutificando. Mas, porém, começou a entrar ensinamentos errados aqui. Começou a distorcer o ensinamento que você nos trouxe sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E essa carta foi escrita por Paulo, ele estava preso em Roma. Agora imagine, irmãos, uma pessoa que vivia para o Evangelho, uma pessoa que vivia para Deus,
uma pessoa que ministrava a palavra, preso. Hoje em dia a gente ouve que se a gente aceita o Evangelho e vive com Deus, a gente vai ganhar o dobro. A nossa vida vai ser abençoada, não tem dificuldade, não tem mais nada. Mas não é bem assim. Porque se uma pessoa fosse para ser abençoada, seria Paulo. Porque ele vivia com intensidade. Era tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele ensinava, ele praticava em sua vida. Então isso se aplica em nossa vida também, porque muitas das vezes a gente caminha com Deus e há dificuldades, há problemas. E a gente pergunta, Senhor, por quê? Estou dizimando? Senhor, por quê? Estou orando? Estou jejuando? Estou fazendo a tua vontade? Estou pregando a tua palavra? Mas por que tanta dificuldade está vindo em direção à minha vida? Lembra-se de Paulo. Paulo vivia com mais intensidade que a gente, e mesmo assim estava preso em Roma. E quando Epáfras vai até Paulo em Roma, na prisão, ele informa. E Paulo escreve essa carta aos Colossenses justamente numa resposta, como forma de ensinamento da pessoa de Cristo. E aqui ele começa a citar uma listagem da característica de Cristo. Qual é a função de Cristo? O que Jesus era? O que foi Jesus? E o texto aqui no versículo 13 diz o seguinte: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, Jesus, no qual temos a redenção, a salvação dos pecados e o perdão dos pecados. Aqui Paulo começa a introduzir no texto que lemos sobre a nossa salvação em Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O seu ato, o seu sacrifício. O homem na Bíblia, sempre quando o homem na Bíblia é citado, aquele homem que não tem Deus, é um homem que está morto nos seus delitos. É um homem que está morto nos seus pecados. É um homem que está em constante desobediência a Deus. Então a Bíblia diz que Jesus veio justamente para tratar dessa natureza pecaminosa. Ele veio justamente para nos dar uma nova vida, uma nova natureza. Quando Nicodemos chega até Jesus, naquela passagem, Jesus vai dizer: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo veio justamente para trazer essa nova vida. Jesus veio justamente para trazer essa nova vida em Deus e nos reconciliar com o Pai. Então essa introdução é muito gloriosa, porque mostra o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, o sacrifício santo. Na continuação, no versículo 15, diz o seguinte: esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo vai comparar agora Jesus com a imagem do Deus invisível. Irmãos, quer agradar a Deus? Quer estar no centro da vontade de Deus? Imita Jesus. Ele é a imagem. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Ele não tem a forma de Jesus. Quando Jesus estava na terra, um braço, dois braços, duas pernas, uma cabeça. Não é dessa forma que o texto está se referindo. Mas é o seu amor, a sua justiça, a sua santidade. Tudo aquilo que ele fazia consigo com o próximo. O amor que ele tinha com o próximo. O ato que ele se entregava pelo próximo. Então, quando o texto fala isso, é para nos advertir como a gente deve andar, segundo a vontade de Deus e segundo os passos de Cristo. Tudo aquilo que ele fazia. Se Jesus perdoava, como Jesus perdoou, a gente deve perdoar. Se Jesus ama, a gente tem que amar. Se Jesus é traído, e mesmo assim, por Pedro, e mesmo assim chega para Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É difícil porque a nossa natureza, a natureza do homem, ela ainda há o efeito do pecado. E muitas das vezes é difícil a gente tirar o nosso orgulho, muitas das vezes é difícil a gente abaixar nossa cabeça e ser submisso. E mesmo que a gente foi ofendido, é difícil a gente ir lá e tentar se reconciliar. Irmãos, a gente não tem esse poder. O homem por si só não tem esse poder. Mas quando a gente entende o perdão de Deus sobre a humanidade, quando a gente entende o perdão de Deus sobre as nossas vidas, a gente compreende esse perdão e consegue perdoar. Quando a gente compreende esse amor, a gente entende esse amor e a gente aprende a amar. Quando a gente entende aquilo que Cristo fez e se entregou por nós, a gente
importante para a vida do crente, é um ensinamento de uma vida prática da gente. Porque muitas das vezes a gente fala e pouco se vive. E é uma verdade. Muitas das vezes até erra alguns pontos. Mas, como diz a palavra, a gente está em constante santificação. A gente está em constante aprendizado. Até chegar o momento que a gente será arrebatado, até chegar o momento que a gente vai chegar aos céus, a gente ainda vai falhar. A gente ainda vai ter falhas. Mas é assim. A gente tem que aprender com os nossos erros e ir nos moldando segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. Na continuação vai dizer, no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando a gente volta ali no livro de Gênesis e vê que Deus começa a falar, haja luz, haja isso, haja aquilo, Jesus está ali. Quando Deus começa a criar, a Trindade está ali revelada e começa a se formar aquilo que Deus quer que se forme. A Bíblia vai nos revelar um mistério muito importante sobre a Trindade, de que em Jesus foram criadas todas as coisas, para Ele e nele, tudo foi criado. Irmãos, se tudo foi criado, se tudo que está aqui na terra, essas coisas maravilhosas, a terra, as praias, os seres humanos, os animais, nos céus, os anjos, onde está o seu trono. Irmãos, por que a gente diminui tanto Deus, todas as vezes? Porque em certas situações da nossa vida a gente diminui tanto. A gente faz Deus tão pequeno. A gente coloca Deus numa posição que Ele não é. Ele é soberano. Ele é absoluto. Ele é grande, Ele está acima de tudo. E isso nos mostra o tamanho do nosso Deus. O Deus que eu e você servimos. Esse é o Jesus. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos: esse é o Cristo. Se alguém vir vos pregar ou vir vos ensinar outro ensinamento, querer distorcer sobre a pessoa de Cristo, não dê ouvidos. Esse é o Cristo. Acredite nele, nesses ensinamentos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque esse é o Senhor a quem foi crucificado e nos salvou. Tudo nele existe, tudo foi criado nele e para ele. Se as dificuldades têm feito a gente diminuir Deus, seja na nossa casa, seja no nosso serviço, seja um filho que está perdido, seja até um marido para aquelas que são casadas, seja na questão de saúde, na questão financeira, Deus criou tudo. Deus formou tudo. Tudo está sob o controle dele. Tudo está sustentado nele. Então a gente tem que aprender a descansar em Deus. A gente, muitas das vezes, a gente só tem que orar, entregar nas mãos de Deus e descansar. Porque nem tudo a gente controla. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Tem coisas que vão além daquilo que a gente pode controlar ou fazer algo. E aí só Deus. A gente só tem que descansar. A gente só tem que controlar. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se hoje eu e você estamos cansados e sobrecarregados, descansamos nele. Descansamos e entregamos as nossas dificuldades, as nossas vidas dele. E confiamos naquele que nos chamou para a vocação e a redenção e a morada no céu, aquilo que ele nos preparou, aquilo que ele nos destinou. Na continuação, o versículo 17 vai falar algo muito importante. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Aqui fala algo muito interessante, fala da eternidade. Tudo que foi criado não é eterno. O único atributo, o único que pode ser atribuído como eterno, pode ter essa característica somente Deus. O homem foi criado e vai ter um fim. A terra foi criada e vai ter um fim. Tudo foi criado, teve um início e teve um fim. Somente Deus não conhece a criação. Somente Deus não foi criado. Somente Deus não teve fim. Jesus vem no Apocalipse e fala: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim.
Então, Jesus, ele é Deus. Por quê? Ele é eterno. Ele está com Deus. Ele é Deus. Lá no livro de João, capítulo 14, capítulo 14, no versículo 18, vai falar algo muito importante. João, capítulo 14, versículo 8. Filipe vai questionar Jesus, vai falar assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E o texto diz o seguinte: replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não giro por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está no Pai. Jesus é o Pai. Eis aí o mistério da verdade que o homem não consegue entender, que o homem não consegue compreender. Jesus está no Pai. Se a gente quer agradar ao Pai, a gente tem que imitar Jesus. Se a gente quer glorificar o Pai, a gente tem que fazer aquilo que Jesus fazia. Se a gente quer honrar o Pai, a gente tem que obedecer aquilo que Jesus nos falou. O que é? Ide, pregar o Evangelho, fazer discípulos. É algo muito importante isso nas nossas vidas, porque é a prática que Deus quer que a gente viva. Porque muitas das vezes o pessoal lá de fora, eles não conhecem a Bíblia como a gente conhece, eles não vêm no culto, não tem esse ensinamento para compreender acerca da pessoa de Deus, acerca da pessoa de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação. Mas é as nossas vidas que vão ser reveladas para eles. As nossas vidas, os nossos atos, as nossas condutas que vão fazer o diferencial. Porque Jesus disse: sede o sal e a luz do mundo. A gente tem que ser diferença. Por mais que a gente seja falho, não estou dizendo aqui que a gente tem que ser perfeito. A gente não é, mas a gente tem que fazer uma diferença. A gente tem que saber perdoar e eles vão ver isso na gente. A gente tem que saber amar isso e eles vão ver na gente. A gente tem que aprender a se portar de uma maneira que eles vejam a diferença e ver Cristo em nossas vidas. Porque na primeira oportunidade eles vão chegar na gente. Na primeira oportunidade, Deus vai nos conceder dele chegar na gente e a gente falar do amor de Deus. Falar desse Evangelho que nos salvou. Falar desse Evangelho que nos transformou. Porque outro tempo, a gente também estava no mundo. Outro tempo, a gente não conhecia esse Evangelho. A gente fazia tantas coisas que nos prejudicavam. Sejam vícios, seja ira, seja briga. Tantas coisas que nos prejudicavam, que nos feria, que nos doía. A gente fazia e nos prejudicava. E a gente que está aqui, a gente já sabe o quanto é ruim. O quanto é ruim viver sem Deus. O quanto é ruim viver sem Cristo. O quanto é ruim viver num mundo escravo do diabo, escravo do mundo, escravo da nossa natureza pecaminosa. A gente sabe. Então, como a gente já teve essa experiência, como a gente já passou por esse momento, temos também que falar para essas pessoas. Porque vai que Deus fala com elas através da nossa palavra e elas aceitam esse chamado a Cristo. Aceitam esse chamado a Cristo e estejam aqui conosco, adorando a Deus, glorificando a Deus com a gente. Então, na continuação do versículo 17, diz o seguinte: nele tudo subsiste. O texto diz no versículo 17: ele é antes de todas as coisas, dizendo sobre a eternidade. Na continuação do versículo diz: nele tudo subsiste. Deus, Jesus, criou os céus para ele e por ele. Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo que a gente conhece, criou tudo que a gente imagina, criou tudo que a gente acha que é maravilhoso, que é perfeito. Agora imagina, Deus não somente criou, Deus ainda sustenta. E assim também na nossa vida, Deus nos criou, Deus nos deu uma posição de filhos, Deus nos redimiu dos nossos pecados, Deus nos trouxe lá do mundo e colocou aqui para adorar o seu nome e ainda nos sustenta, ainda nos guarda, ainda nos livra. Quantas vezes Deus nos livrou da morte? Quantas vezes Deus nos livrou de alguma dificuldade? Quantas das vezes a gente
atrás de emprego e Deus supriu? Quantas das vezes a gente estava doente e Deus curou? Então, além de Deus ter criado todas as coisas, tudo aquilo que a gente imagina que é perfeito, que é bom, Ele ainda sustenta. Sustenta a minha, a sua vida, sustenta a vida da sua família, sustenta os seus filhos que não estão na igreja, ainda que pelas tuas orações Ele sustenta, Ele guarda, Ele livra. Assim como eu estava no mundo e minha mãe estava na igreja, mas as orações dela faziam efeito em minha vida. Ela não desistiu de mim, ela orou por mim, e aí eu me converti e ela se alegrou. E hoje eu estou na casa do Senhor, pregando a palavra de Deus e glorificando o nome de Deus juntamente com ela. Ela não está aqui hoje, mas eu sei que hoje ela está contente por saber que eu vim ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Então é muito importante a gente saber que Deus sustenta. Então não é dificuldade que pode nos parar, irmãos. Não é os problemas, não é as dificuldades. Eu sei que é difícil. Eu sei que é dificultoso na nossa vida. Glória a Deus, verdade. Somente quem passa pelo trauma sabe o quanto difícil. Somente quem passa por uma depressão sabe o quanto difícil sair. Somente quem está desesperado e não tem de onde vir o socorro. E mesmo que serve a Deus, diminui Deus, como eu falei no início. É difícil. É difícil. Mas Deus te sustenta. Deus sustenta a igreja. Deus zela pela igreja. Deus é Deus, irmãos. Deus é eterno. Deus criou tudo. Não é uma dificuldade, não é um problema que vai te parar. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram perante ninguém e foi jogado diante da fornalha. Deus os livrou. Deus os sustentou. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Deus o sustentou e o fez governador do Egito. Então, tudo Deus tem um propósito. Mesmo que as dificuldades pareçam que estar contra as nossas vidas, por mais que o sofrimento venha contra as nossas vidas e nos faz nos desanimar, Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos zela. E é isso que Ele faz pela sua igreja. Na continuação, no versículo 18 diz: Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Em todas as coisas terá primazia, porque aprove Deus que nele reside toda a plenitude. A Bíblia é muito clara, irmão. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei presente. Por mais que a gente ouça as pessoas do nosso lado dizer: não, a igreja está ruim, tem dificuldade, tem problema. Jesus é o noivo, é o esposo da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é quem governa, como eu disse, Jesus é quem sustenta a sua igreja. E se estamos aqui é porque Deus quer que estejamos aqui. Se estamos aqui é para adorar, é para aprender a palavra, é para ser transformado e também para anunciar esse evangelho. Não ficar com egoísmo, com esse evangelho com a gente mesmo, só adquirindo conhecimento, só adquirindo sabedoria, mas transmitir, porque esse evangelho é vivo. Ele causa transformação na vida daqueles que não conhecem. E quando eles ouvirem e forem transformados, pode ter a certeza que eles vão se alegrar, assim como a gente se alegra hoje. Na continuação diz: e que havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, agora porém vos reconciliou na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmão, a gente, na Bíblia, a gente que não nasceu da linhagem dos judeus, judia, a gente na Bíblia é comparado é chamado de gentio. E Paulo foi um grande apóstolo que o seu ministério era focado para o ensinamento aos gentios. E o povo judeu, o povo de Israel, eles negaram a Cristo, rejeitaram a Cristo. Não quiseram o sacrifício de Cristo. Não quiseram o sacrifício perfeito do Senhor. Estão esperando até hoje. Mas a gente que não conhecia a Deus, mas nós que não conhecíamos o Senhor, esse mistério foi revelado a nós. Esse evangelho da cruz foi pregado entre nós e hoje estamos aqui, podendo ter acesso à salvação em Cristo.
ser salvo diante de Deus, mas é mediante o Evangelho, mediante o sacrifício de Cristo, mediante o perdão dos nossos pecados, é que podemos ter acesso ao Pai. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tem um texto que eu gosto e sempre, quando eu posso, eu leio, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele está dizendo: é esse o Cristo, ele é a imagem do Pai, ele é eterno, tudo foi criado por ele e para ele, ele sustenta todas as coisas, ele é o corpo, ele é o cabeça do corpo da igreja. É esse Cristo que vocês devem seguir, é esse Cristo que vocês devem obedecer. Não houve ensinamentos fora desse conhecimento que estou vos passando. E assim o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo algemado, mesmo passando por tantas dificuldades, se fosse a gente nem falava a palavra, nem ensinava, nem confortava o coração daquelas pessoas que não têm o Evangelho. Porque vem a dificuldade na nossa vida, a gente se cala, a gente fica quieto, a gente não prega mais. E a pregação não precisa ser somente essa aqui no culto, mas lá fora também, individual, cada um com seus amigos. E a gente se cala com a dificuldade. Paulo não. Paulo mesmo preso, mesmo algemado, como diz no capítulo da Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3, e também no versículo 18, Paulo diz para aquela igreja que vocês devem lembrar das minhas algemas. Que aquela igreja deve lembrar que Paulo estava preso em Roma. Por quê? Por causa do Evangelho. E mesmo assim Paulo traz esse ensinamento. Mesmo assim Paulo vem e ensina aquela igreja acerca de Jesus, da pessoa de Cristo, da salvação, da redenção, da vida eterna. Mesmo assim, e ainda ele conforta o coração daqueles irmãos. E assim também a gente, irmãos, quando a gente ser perseguido por causa desse Evangelho, quando a gente perder o nosso emprego, porque pode acontecer, a vida do crente pode, quando sobrevive uma doença, quando sobrevive um momento de desespero na nossa vida, que a gente possa ter a cabeça centralizada em Deus e também continuar falando dessa palavra, partilhando dessa palavra, ensinando essa palavra, confortando os corações daqueles que não têm a Deus. Irmãos, Deus é tão bom nas nossas vidas, Deus é tão misericordioso, porque, segundo a Bíblia, a gente só peca. A nossa natureza é somente desobedecer a Deus. A gente está sempre, se a gente não cuida, se a gente não ora, não jejua, não busca Deus, a gente está sempre inclinado para as coisas da carne. A carne toma força em nós e a gente sempre caminha aos passos dela. Mas mesmo assim, mesmo a gente ainda estando morto nos nossos delitos e nossos pecados, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, para nos salvar, para remir dos nossos pecados, para nos perdoar da nossa desobediência contra Deus. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje à igreja. Gostaria que a igreja se colocasse em pé para fazer uma oração. Quem quiser uma oração pode vir na frente. E a gente tem alguma vida que queira aceitar esse Cristo, alguma pessoa que queira aceitar esse Evangelho, alguma pessoa que queira esse Jesus que é Deus, que é o Filho de Deus, que criou todas as coisas, que todas as coisas nele subsistem. E quando você aceita esse Evangelho, você é transformado, você é regenerado e feito uma nova criatura. Temos alguém que quer aceitar esse Cristo? Não?
Se alguém quiser vir aqui na frente e receber uma oração, pode vir também. Mas se não quiser, vamos estar. Pode ser chegar aqui na frente e receber uma oração? Aqueles que querem. Amém. Conjunto. Pode ir. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez estou diante da tua presença, Senhor. Ministrando, Senhor amado, e falando da tua palavra, falando daquilo que o Senhor fez por nós, de quem o Senhor é, Jesus, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor ainda continua fazendo na tua igreja. Abençoa, Senhor, essas pessoas que aqui na frente estão, Senhor amado. Que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa preservar, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Que essas vidas, Senhor amado, que aqui estão, Jesus, possa, Senhor, cada vez mais ser sustentado por Ti, ser guardado por Ti. Deus, sozinho não temos forças, sozinho nada podemos fazer, Senhor. Mas segundo o Evangelho, segundo aquilo que o Senhor deu para nós, segundo aquilo que o Senhor deu para nós, que é a nossa salvação, Deus. Agora somos templos do Espírito Santo. Agora podemos ter vida, agora temos uma nova vida em Ti, Jesus. Agora também esperamos o Teu retorno para morar contigo nos céus para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te adoramos e glorificamos. Amém.